prazer, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Sou Adriano Manhães e neste vídeo dou sequência a provas e questões, perguntas que são utilizadas pelas empresas na hora de contratar um bombeiro civil, na hora de avaliar esse profissional prevencionista ou até mesmo técnico de segurança, essa equipe que está na linha de frente diante dos cuidados junto à edificação. Mas claro, companhias, quando vão promover um bombeiro civil ou bombeiro líder, eles também hoje buscam testar o conhecimento desse bombeiro, saber como ele está junto à literatura. Então você que busca uma recolocação, uma primeira oportunidade de emprego, uma promoção, vem comigo. Sem mais delongas, vamos responder mais um bloco de questões, vamos trabalhar mais um bloco de questões para estarmos melhor preparados para toda e qualquer avaliação junto ao mercado de trabalho. Vamos dar início, vamos dar continuidade com a questão de número 31, que diz: quanto à proteção por extintores portáteis em uma edificação de 500 metros quadrados de área, onde predominam materiais da classe A, deve-se observar que, opção A exigência de pelo menos 2 extintores. Opção B, a distância máxima a ser percorrida entre o extintor e os materiais será de 10 metros. Opção C, o agente extintor utilizado deverá ser pó químico seco com capacidade de 4 kg. Opção D, os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por uma seta larga amarela com bordas vermelhas. Opção E, os extintores deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 m do piso. Senhores, dentre as 5 opções, conforme o que nós temos no enunciado que trata da classe A de incêndio, observe que a letra A é a que vai estar correta, é o que vai atender a esse questionamento, a essa pergunta quanto ao que você sabe sobre o que está na literatura. Então, há a exigência de pelo menos 2 extintores, é o que vai estar formando uma unidade que venha a atender a um princípio de incêndio. Lembrando que esses 2 extintores, eles tendem a ser compostos por um extintor sendo de água pressurizada e o outro extintor sendo de dióxido de carbono. Lembrando que a equipe especializada de prevenção e combate a incêndio, o SESMIT, os seus consultores, eles estarão avaliando o que nós temos de carga de incêndio, porque nós temos também extintor de pó ABC, nós temos outros recursos que podem ser empregados, podem ser utilizados. Mas vamos dar continuidade observando que está inadequado nas outras opções. Na opção B, ele fala sobre distância máxima de 10 metros. Claro que cada edificação vai ter o seu grau de risco, vai ter a sua carga de incêndio, vai ter o seu dimensionamento, vai ter a questão do deslocamento até o ponto de encontro, então é algo relativo. Então, essa questão de impor uma restrição, fique atento porque é o que vai anular, desconsiderar muitas das vezes essa possibilidade de você estar marcando, tá, essa letra, isso que eles estão colocando diante das opções apresentadas. Na opção C, perceba, ele fala sobre pó químico seco. Estamos tratando de classe A, material que queima superfície e profundidade deixa resíduo. Então, o extintor de pó químico seco ele não vai atender a essa necessidade. Na opção D, ele fala sobre seta larga. Ou seja, estamos falando da sinalização que antes era colocada e agora caiu em desuso. Foi retirada, é algo opcional. Então você já não tem mais aquela obrigatoriedade de reservar espaço para extintor e assim por diante. Setas, faixas no chão. Perceba, senhores, na opção E ele fala na parte da parede, certo? Sendo que vão estar a 1,60 m acima do piso ou mais. Então você sabe que se estiver acima de 1,60 m, já foge ao padrão conforme a norma técnica. Dessa maneira, nós não temos como marcar a opção E como a correta. Veja, os extintores deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 m do piso. Então 1,60 m é o valor admitido. Acima disso, está errado. Vamos seguir para a questão de número 32, que diz: em relação aos extintores de incêndio, deve-se afirmar que, opção A, os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo ou seta vermelha com bordas amarelas e, no piso, uma área de 1,5 por 1,5 metros pintada de vermelho. Opção B,
Em cada pavimento devem ser disponibilizados 3 extintores, independente da área construída. Opção C. Devem ser colocados em locais visíveis e a sua parte superior não deve estar a mais de 1,60 m do chão. Opção D. A obstrução do acesso aos extintores só pode ser permitida quando os objetos forem de fácil remoção ou disponham de rodas. Opção E. Em situações especiais podem ser instalados em paredes de escadas mediante autorização de autoridade competente. Senhores, ele quer falar sobre os extintores de incêndio. Então, diante dessas 5 opções, você percebe que a opção C é aquela que você pode afirmar, que você pode tomar como a correta. Ou seja, diante da utilização dos extintores de incêndio, veja, devem ser colocados em locais visíveis e a sua parte superior não deve estar a mais de 1,60 m do chão. Na questão anterior, nós observamos que ele colocou que deveria estar acima e aquilo inutilizou. Aqui você percebe que a condição em que foi empregado esse 1,60 m em relação ao posicionamento desse extintor é o que de fato atende à literatura. Vamos agora observar o que está errado nas outras opções. Quando você olha para a opção A, você percebe 1,5 por 1,5 metros, ou seja, 1,5 m por 1,5 m. Antigamente nós tínhamos 1 metro sendo colocado, ou seja, 1 metro quadrado. Na opção B, nós temos ali, devem ser 3 extintores. Então nós temos ciência, conhecimento que conforme a área construída, você vai ter uma unidade extintora sendo composta por um extintor de água pressurizado e um extintor de dióxido de carbono. Lembrando que, diante de outras opções de extintores, conforme o que você tem na engenharia contra incêndio, esse dimensionamento ele vai sofrer a devida alteração e vai estar também contemplando a norma. Na opção D, ele fala sobre obstrução de acesso, ou seja, você poder obstruir o acesso, sendo que esse material que você está utilizando para obstruir, ele vem a ser de fácil remoção ou dispõe de rodas. É inadmissível, você não pode, em hipótese alguma, obstruir qualquer tipo de acesso, qualquer tipo de passagem dentro da edificação. E na opção E, ele fala sobre paredes de escadas, ou seja, instalar extintores em paredes de escadas. Isso é algo inaceitável também diante da norma. Logo, a opção C é a única opção correta. Vamos avançar para a questão de número 33. No caso de incêndio com óleo diesel, o extintor não adequado para o combate ao fogo é o de opção A, espuma, opção B, pó químico, opção C, químico seco, opção D, água pressurizada, opção E, dióxido de carbono. Senhores, ele está utilizando uma palavra restritiva que é a palavra não, diante do material que é o óleo diesel. Então, se tratando de óleo diesel, material classe B, essa palavra restritiva não, ou seja, uma proibição, é o que vai fazer com que você possa observar que, dentre as 5 opções, a letra D é a letra correta. A opção D, água pressurizada, você não vai utilizar o extintor de água pressurizada em fogos de classe B. Vamos para a questão de número 34. O calor transmitido através da circulação de fluido em movimento denomina-se opção A, transmissão, opção B, condução, opção C, convecção, opção D, condução, opção E, radiação. Senhores, quando ele fala de fluido gasoso aquecido se deslocando, ou seja, o calor que está sendo transmitido, óbvio que a opção correta é a letra C. Ele está tratando de convecção. Então, circulação de fluido em movimento, seja fluido gasoso ou seja fluido líquido também, água fervente. Questão de número 35. Então, nessa questão de número 35, nós vamos observar o seguinte. O método de extinção de incêndio em que se reduz ou elimina a presença do comburente na reação química de combustão é denominado opção A, retirada do material, opção B, reação em cadeia, opção C, resfriamento, opção D, abafamento, opção E, isolamento. Senhores, diante das 5 opções, a letra D é a que de fato contempla
o enunciado, porque o enunciado ele está tratando do comburente. Então, uma vez que nós estamos falando sobre eliminar o comburente, o método de extinção é o abafamento. Na questão de número 36, vejam, a temperatura mínima necessária para que os gases desprendidos dos combustíveis entrem em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer outra fonte de calor, é denominado ponto D, opção A, fulgor, B, ignição, C, condução, D, convecção, E, combustão. Senhores, dentre as 5 opções, diante do que você encontra no enunciado, a opção correta é a letra B, ignição, porque ele está dando a condição, que é o fato de ser independente de outra fonte de calor, ou seja, é o contato dos gases extremamente aquecidos com o comburente. Então você não necessita de uma fonte externa de calor, então você não necessita de uma chama, faísca, centelha ou fagulha. O contato desses gases com o comburente já faz com que imediatamente, devido ao calor excessivo, faça com que o fogo ele inicie-se. Ou seja, você já tem início ao fogo. Então, ponto de ignição. Na pergunta, na questão de número 37, diz: a água sob pressão deverá ser usada para extinguir o início de fogo da classe. Opção A, classe A. Opção B, classe B. Opção C, classe C. Opção D, classe D. Opção E, classe K. Senhores, quando ele fala sobre a água que está pressurizada, ou seja, a água sob pressão, então logo você sabe que ele vai estar tratando do incêndio classe A. Então, opção A é a resposta correta. Material que queima em superfície e profundidade deixa resíduo. Então, você utiliza o extintor de água pressurizada, você está utilizando água sob pressão. Vamos agora para a questão de número 38, que diz: os estabelecimentos comerciais têm a obrigatoriedade de manter tais reservatórios quando o número de empregados for igual ou superior a, opção A, 30 empregados, opção B, 40 empregados, opção C, 50 empregados, opção D, 75 empregados, opção E, 100 empregados. Senhores, diante das 5 opções, nós temos ali a letra C, a que contempla o enunciado da pergunta. Então, quando o número de empregados for igual ou superior a 50 empregados, logo nós necessitamos ter toda uma rede preventiva de incêndio, todo um sistema fixo preventivo de incêndio através de hidrantes, atendendo às normas do Corpo de Bombeiro, atendendo aquilo que é colocado através da engenharia junto às edificações. Questão de número 39. Com relação à proteção contra incêndio, é correto afirmar que: letra A, o extintor de incêndio tipo gás carbônico é indicado no combate a incêndio em equipamentos com óleo inflamável. B, a mangueira de incêndio para indústrias deve ser do tipo 1, com pressão de ensaio de 18 kg força por centímetro quadrado. C, deve-se realizar semestralmente a inspeção de toda mangueira de incêndio em uso em edifícios de ocupação residencial. D, deve-se realizar anualmente o teste hidrostático nos extintores de incêndio. E, o extintor de incêndio tipo pó químico seco é indicado no combate a incêndio em papel ou madeira. Senhores, dentre as 5 opções, a única correta é a letra C. Deve-se realizar semestralmente a inspeção de toda mangueira de incêndio em uso em edifícios de ocupação residencial. Ou seja, a cada 6 meses você tem que verificar as condições dessa mangueira, se está mofada, se está com algum defeito, se teve ali algo que aconteceu e a comprometeu. Vamos verificar agora essa condição. Por quê? Ele quer a opção correta. Nós já observamos que é a letra C. A única afirmativa correta é a letra C. Agora vamos verificar o que está a falhar nas outras opções. Na opção A, quando ele fala óleo inflamável, você tem líquido inflamável, líquido combustível, óleo combustível. Então, dessa maneira, o termo, a terminologia, você já não vai encontrá-la junto a essa condição de ser um óleo que a temperatura ambiente vai estar liberando vapores inflamáveis. Então, é um óleo combustível, é um líquido combustível. Na opção B, ele fala
a mangueira de incêndio para indústria deve ser do tipo 1. Senhores, na verdade, indústria é tipo 2. E ele fala compressão de ensaio de 18 kgf por centímetro quadrado. Entenda que essa mangueira tipo 2 para a indústria vai ser realizado um teste nela, uma pressão de ensaio, a 17 kgf por centímetro quadrado. E quando você fala de 18 kgf por centímetro quadrado, você está tratando da mangueira tipo 3. Então, desse modo, compreenda que a letra B está fora. Opção D, ele fala, deve-se realizar anualmente o teste hidrostático nos extintores de incêndio. O teste hidrostático ele é realizado a cada 5 anos. E na opção E, ele fala, o pó químico seco sendo utilizado aplicado em papel ou madeira. Então, foge à realidade. Então, está fora do contexto. Vamos agora para a questão de número 40. Diz, os sistemas de hidrantes utilizados no combate ao fogo devem ser distribuídos de forma que protejam toda a área da empresa por meio de 2 jatos simultâneos dentro de um raio de, opção A, 40 metros, sendo 10 metros de mangueiras e 30 metros de jato. Opção B, 40 metros, 20 metros de mangueiras e 20 metros de jato. Opção C, 40 metros, sendo 30 metros de mangueiras e 10 metros de jato. Opção D, 40 metros, sendo 25 metros de mangueiras e 10 metros de jato. Senhores, diante das opções que nós temos, diante dessas 4 opções, quando nós falamos desse sistema de hidrantes sendo utilizados no combate ao fogo, devem ser distribuídos de forma que protejam toda a área da empresa por meio de 2 jatos simultâneos, dentro de um raio de 40 metros, sendo 30 metros de mangueiras e 10 metros de jato. Então, é dessa maneira que você vai estar observando como que a literatura ela vai estar sendo contemplada junto às edificações. Então, você que assistiu esse vídeo, muito obrigado por ficar até o final. Compartilhe esse vídeo, coloca nos comentários a sua opinião e, claro, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão chegando na área, que estão estudando para se tornar bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho. Deixe o seu like, fortalece o canal está começando, está se estruturando, então você deixando o like vai fazer com que o vídeo ele possa ser indicado para outras pessoas. E claro, muito obrigado por você estar conosco, desenvolvendo essas questões, avaliando, acompanhando e entendendo que temos a literatura, temos a parte teórica e também temos a prática do dia a dia, que vai nos exigir um pouco mais e nem sempre essa literatura, ou seja, a parte teórica e a prática, vão estar de mãos dadas. Então, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, sucesso e até a próxima.